Olá, seja bem-vindo a mais uma aula desta nossa série de eletrônica básica. Esta é a nossa 7ª aula e hoje vamos falar de transistores de efeito de campo. Concretamente os FET. Vamos falar do JFET e do MOSFET. Como sempre, vamos fazer um breve resumo daquilo que foi a nossa última aula. Na última aula nós falamos dos transistores de junção PN, os transistores bipolares. Nós vamos lá fazer alguns exercícios que tinham a ver com transistores, vimos a configuração dos transistores, calculamos a corrente da base, corrente do coletor, determinamos a resistência RB, a tensão VBB e fizemos muita coisa. Na aula teórica falamos dos transistores bipolares, vimos como que eles são feitos, vimos que eles surgem a partir dos semicondutores de junção PN, ou seja, vimos que os transistores bipolares são dispositivos resultantes de dois díodos que são ligados em dois pontos comuns. Juntamos o ponto P e o ponto P, aí surge um transistor tipo NPN, ou juntamos o ponto N e o ponto N, aí surge um transistor tipo NPN ou PNP, vice-versa. Então, a nossa aula de hoje não vamos fugir à regra, ainda estaremos nessa linha de semicondutores, especificamente nos dispositivos de amplificação ou acionamento, corte ou ligar ou desligar uma determinada carga, que são os transistores. Então, hoje vamos ver um outro tipo de transistor, que são os transistores de efeito de campo. Então, hoje vamos avançar um pouco, vamos entender o que é isso de transistor de efeito de campo. Vamos começar mesmo pelo JFET. O que é um transistor JFET? Os transistores JFET, ou transistor de efeito de campos, é um tipo de transistor que é amplamente usado na indústria para amplificação de alguns sinais. Diferentemente do transistor bipolar, o transistor JFET ele controla a corrente através da tensão que é aplicada no gate. Ou seja, a corrente sai pelo drain, mas ela é controlada através da porta gate, ou seja, nós injetamos uma certa quantidade de tensão na porta gate e assim permitimos que possamos controlar a corrente na saída drain. Agora, a pergunta que talvez pode soar: o que é isso de porta gate? O que é isso de drain? O que é isso de source? O que são esses elementos? Nós, quando estamos a estudar sobre transistor bipolar, nós vimos o que é o coletor, vimos o emissor e vimos a base. Nós vimos que o emissor é o ponto que geralmente colocamos na terra, no potencial elétrico igual a zero. Vimos que o coletor é a unidade de saída de corrente, onde nós aplicamos ou ligamos as nossas cargas, ou ligamos ou obtemos aquilo que é o sinal amplificado. Nós vimos que a base é a unidade de controle, ou seja, nós controlamos o sinal de saída através de uma certa quantidade de corrente que nós injetamos na base. O que acontece nos JFET ou nos transistores de efeito de campo é praticamente a mesma coisa. Existe lá o emissor, o coletor e a base. Mas nos transistores de efeito de campo, esses elementos trocam de nome. Ou seja, o coletor passa a ter o nome de drain, o emissor passa a ter o nome de source e a base passa a ter o nome de gate. Gate significa porta, não é? Source significa fonte e drain significa saída. Temos aqui a construção de um transistor de efeito de campo. Nós conseguimos ver aqui nesta folha aqui. Esta é a construção básica de um transistor de efeito de campo. O que temos aqui de semelhante, né, num transistor de efeito de campo? Se nós formos a perceber, este ponto aqui é um transistor comum, porque nós aqui sabemos que temos o semicondutor tipo NP e temos outro semicondutor tipo NP, ou seja, juntamos material tipo P e material tipo N, juntamos material tipo P e material tipo N e juntamos os pontos comuns e surge o que? O nosso transistor semicondutor. Se estivéssemos no transistor bipolar, o que ia acontecer é que aqui seria a nossa base, aqui seria o nosso emissor e aqui seria o que? O nosso coletor. Mas como estamos a tratar do que? De um JFET, o que acontece? Aqui na base, depois, embaixo do transistor, coloca-se um outro material do tipo N e coloca-se mais abaixo um outro material do tipo P. Esse material aqui, do tipo N e outro material do tipo P, vai desempenhar uma função diferente daquela que desempenha nos transistores bipolares, porque nos transistores bipolares este elemento do tipo N não existe, esse elemento do tipo P também não existe. Só temos estes
dois elementos, o semicondutor de junção PN desse lado e o semicondutor de junção PN do outro lado. Aqui no meio, se fôssemos já falar de um transistor bipolar, seria a nossa base, mas aqui é o gate. E aqui seria o emissor, mas aqui é o source. E aqui seria o coletor, mas aqui é o drain. Então temos aqui. Este é o símbolo do JFET, onde temos aqui o gate, que é a nossa porta, o drain, que é a saída de tensão, e temos o source, que é a nossa fonte, que geralmente introduzimos no potencial zero. Agora, como é que este dispositivo funciona? Como é que o JFET funciona? Aqui eu tenho uma estrutura básica daquilo que é o funcionamento, o princípio de funcionamento de um JFET. Importa referir que eu não tinha muitas bases teóricas acerca desse assunto, então fiz mais pesquisas básicas e encontrei muita informação no canal do professor, chama-se Professor Bairros, um canal muito nice esse canal. Quando estava a fazer a cadeira também estudava usando esse canal, então a aula de hoje praticamente é baseada em tudo aquilo que ele disse. Eu depois vou colocar o link do canal dele para talvez a explicação dele pode ser muito melhor. Então temos aqui um exemplo de como é que funciona um JFET. Como é que o JFET funciona? O JFET, se formos a ver o exemplo que eu expliquei anteriormente, nós temos aqui um material tipo NPN, depois temos o material tipo N aqui, tem o material tipo N aqui. Se formos a ver esse todo o material daqui para aqui é N aqui. Então o que nós fazemos? Fizemos essa junção aqui. Esse todo o material aqui é de tipo N. Então aqui nós encontramos o nosso source, aqui nós encontramos o nosso drain, então aqui nós encontramos o gate. Ou seja, este é um transistor do tipo NPN. Existem transistores JFET do tipo NPN, existem transistores JFET do tipo PNP. Então quando é PNP, tudo que está aqui está ao contrário. Aqui teremos P, aqui teremos N, aqui teremos N. É praticamente a mesma coisa. O que vai mudar é que no lugar de N teremos P, no lugar de P teremos N. Agora, como é que isto funciona? Nós ligamos a nossa carga aqui onde nós pretendemos, ligamos a nossa carga aqui no drain, neste caso que é este ponto aqui, e aqui conectamos a tela. Então, para que esta carga, no caso de um LED, acenda, nós precisamos injetar uma certa quantidade de tensão aqui num gate. E essa tensão é chamada VGS off, que varia entre 0 a menos 5 volts. Esta tensão deve variar de 0 a menos 5 volts. E nós sabemos, tendo aqui um material de tipo P e tendo aqui um material de tipo N e aqui um material de tipo P, sabemos nós que no momento ou no ponto onde eles se juntam, surge aquilo que nós chamamos de camada de depleção. A camada de depleção é o ponto fundamental para a base do funcionamento de um transistor. Nós vimos isso na aula 1 e na aula 2, como é que surgem as camadas de depleção. Então, quando este gate, que é este ponto aqui, e este ponto também é polarizado inversamente, esta camada de depleção vai aumentando, criando uma barreira aqui dentro, aqui, não é? Criando uma barreira aqui, para que a corrente não circule do source para o drain, ou seja, a corrente não vai circular aqui. Então, para que nós possamos controlar ou permitir com que a corrente chegue no drain, é preciso nós aplicarmos uma certa tensão aqui que varia de 0 a 5 volts para 0 a menos 5, não 0 a 5 volts, 0 a menos 5 volts, para que não haja camada de depressão aqui. Porque se não introduzirmos nenhuma tensão, ele também não vai conduzir. Esse é o princípio básico de funcionamento. Eu usei a referência do transistor tipo 2N548. Por quê? Porque este valor aqui varia de transistor para transistor. Para este transistor específico com essa referência, para que ele possa funcionar, no gate deve ser aplicada uma tensão que varia de 0 a menos 5 volts. Agora, para além do JFET, existe um outro transistor que se chama MOSFET. Esse é o transistor MOSFET. Então, o transistor MOSFET também é resultante da junção de 3 materiais, 2 do tipo N e 1 do tipo P. E ele tem uma disposição mais ou menos parecida com esta. Ora, nós temos aqui o drain, temos o source e temos o gate. Eu escrevi P aqui, mas na verdade deveria ser o drain. Então, aqui nós temos aqui o símbolo
este é o símbolo do MOSFET, aquele era o símbolo de JFET. Este é o símbolo de MOSFET. Então, esse MOSFET aqui é do tipo NPN, é por isso que a seta indica que ele está a entrar. Quando é de PNP, a seta indica que está a sair, semelhantemente ao JFET. Assim que é de NP, ou seja, de PNP, a seta está a entrar. Se fosse NPN, a seta estaria a sair. Então, aqui no MOSFET, como é que o MOSFET funciona? Para que o MOSFET possa funcionar, a corrente vai circular do source para o drain. Mas a corrente não vai circular do source para o drain porque existe uma barreira de potencial aqui neste ponto P aqui. Então o que nós fazemos para nós conseguirmos eliminar a barreira de potencial? Injetamos uma certa quantidade de tensão aqui no gate, e aqui no gate nós temos um pequeno capacitor. Este capacitor o que faz? Quando ele é carregado, vai atrair todos os sinais positivos que estão aqui no P para o que é o gate, para este lado, abrindo um espaço aqui para que a corrente possa circular do source para o drain. E quando nós removemos a tensão, desligamos a tensão, todos os sinais positivos que estavam aqui voltam ao seu estado inicial e aumenta, ou seja, a barreira de potencial, e o MOSFET não consegue conduzir. Então, para que a barreira de potencial seja vencida, a tensão VGS, quando nós estivermos a falar em aulas práticas, vamos entender o que é tensão VGS. A tensão VGS deve ser maior que a tensão VT, que é a tensão threshold, que é chamada de tensão threshold. Isso tudo está baseado no livro ou no canal, na aula, no vídeo do professor Bairro. Eu vou colocar o link do canal dele aí para uma melhor explicação. É só o que eu estou a fazer aqui é só um rescaldo básico, só para não irmos para os exercícios práticos a seco. Acho eu que esta foi a aula teórica mais curta desta série, com a explicação mais simples possível desta série. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Espero que o que eu disse aqui tenha feito um pouco de sentido na sua mente e que te ajude na hora de fazermos os exercícios práticos. Espero por ti na próxima aula. E na próxima aula vamos fazer os exercícios práticos, né? Vamos fazer alguns cálculos que têm a ver com transistores, JFET e MOSFET. Muito obrigado, até a próxima aula.